Dizem por aí que contar até 100 em francês é difícil. Pois bem, neste vídeo nós vamos falar do terror de quase todos os alunos de francês: os números. A fama deles é péssima. Mas, neste vídeo, além de explicar toda a lógica por trás de chiffres en français, eu vou contar para você por que se conta desse jeito estranhíssimo em francês. Porque vamos combinar que é estranho mesmo, né? Você vai descobrir que a culpa disso tudo é do Napoleão. Acredita? Pois é. Então, se você quer aprender os números em francês, se você quer saber como pronunciá-los corretamente, se você quer entender por que raios os franceses contam desse jeitinho esquisito, então vem comigo. Em apenas alguns minutos, você saberá a resposta a todas essas perguntas. Vamos começar ensinando os números de 0 a 15, tudo bem? 0. Atenção, não é zero como em português, é zero. Zero. 1. 2. Atenção, não é deux, é deux. 3. Também não é trois, é trois. 4. Não diga quoi, diga 4. 5. 6. Não diga o X no final, tá? 6. O X aqui tem som de S, ouviu bem? Não de X, não é six como em inglês, é só 6. 7. Observe que não se pronuncia o P, só o T. 7. 8. Também se pronuncia o T no fim. 8. Veja que é o som de U, 8, e não de U. É aquele bequinho que a gente explica em outro vídeo sobre pronúncia em francês. Tente você também. 8. 9. Tem que pronunciar o F no final e o som é meio aberto, assim, ó. 9. 10, que, como o cis, se pronuncia dis e não dix, ok? É 10. Outra coisa, na hora de dizer o di, tem que adotar aquele sotaquezinho do sul do Brasil. Tem que dizer dis e não diz, como às vezes a gente fala em São Paulo, por exemplo. O certo é dis. Nossa, é impressão minha ou você já sabe contar até 10 em francês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parabéns! Então vamos continuar. 11. É bem parecido com o português, né? 11. 12. Esse também é fácil, mas pronuncie direitinho para não confundirem, tá bem? É 12 com som de U e não O como 12 em português. É 12. 13. 14. De novo, não diga quá, não é 14, como dizem em português antigamente, é 14. 15, bem parecido com o português. 15. Uau! Já foram 15 números. Se você comparar com o português, vai ver que é até bem parecido, não é? O número 16 é um pouco diferente. Se diz 16 em francês. 16. Às vezes as pessoas se enganam. Na hora de traduzir o 16, querem dizer 16. Não existe. É só 16. 17. Agora sim. 17, 17. 10 mais 7. 17. 18 é a mesma lógica. 10 plus 8. 18. 19 igual a 19, né? 10 plus 9. 19. E enfim, 20. 20. Não se deve pronunciar nem o G e nem o T. Só 20, como vinho. 20. 21 significa 21. Esse E no meio é o que liga, né? 21. Você tem que pronunciar 21, 21. Mas atenção, nós só dizemos o E quando é 1. Nos outros números não precisa. Fica assim: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Você viu que o E só apareceu no 21, 21, mas não nos outros números. A pronúncia do 20, quando é seguido por outro número,
também muda um pouquinho. A gente pronuncia o T. Fica assim, né? 21, 22, 23. Ouviu o som de T no final? 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ah, e agora? Como se diz 30 em francês? 30. 30. O som de 30 é até fácil de fazer, mas nós não temos nenhuma letra em português com esse som. Então, saiba que EN em francês tem som de ON. Perceba como a sua boca abre para baixo, assim, ó. 30, ON, 30. Então, como será que a gente vai dizer o 31? Isso mesmo, 31, né? 31. Mas aí, no 32, não dizemos o E, só no 31. Depois do 31 é 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Tudo certo? Vamos continuar então? 40 é 40. É muito parecido com o português, mas você deve tomar cuidado para não dizer quá, né? É K. 40. Note também que o ON é o mesmo som do 30. Então, A-N e E-N em francês tem o mesmo som. ON. 30, 40. Percebe? Tá bom. Mas então, como vai ser o 41? 41. Isso mesmo. 41. E depois vem 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Muito bem, chegamos ao 50, que é 50. Sim, aquele mesmo som do 40 e do 30. E como vamos dizer 51? Isso mesmo, 51. Depois vai 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 é 60. E o X aqui tem som de duplo S. 60. Como será 61? 61, né? Vocês estão pegando o jeito. Depois não tem mais E. Continua assim. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Parabéns! Parabéns mesmo pela persistência e pelo empenho. Se você chegou até aqui, já sabe como contar até 69 em francês. Olha só que bom. Tá, mas e agora, Thaís? Como se diz 70 em francês? Se diz assim, 60 mais 10, que dá quanto? 70. Então, 60 em francês como é mesmo? 60. Lembra? Muito bom. Você lembra como que era 10? 10. Então, 70 é 70. Tá legal, mas e depois? Depois você continua a sequência dos números, mas que vem depois do 10 e não do 0. Ou seja, depois do 10 vem 11, 12, 13, 14. Então vamos lá. 71. Lembrando que a gente só usa o E no primeiro. 71. Depois a sequência. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79. Viu só? Não era tão terrível assim. Tá bom. Mas e como se diz 80? Aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas eu vou explicar direitinho e vai ficar tudo bem. 80 é 4, 20. Vou repetir. 4 de 4 e 20 de 20. É uma operação matemática, tá? Mas dessa vez a gente está multiplicando 4 vezes 20. Se você contar, dá 80 mesmo. 80 dá 80. Nossa, Thaís, mas que loucura! Quer dizer que eu preciso fazer conta o tempo todo?
Não, gente, eu sou péssima em matemática, juro. E eu não fico pensando, 80, 4 vezes 20. Não, eu só decorei que 80, essa palavra, é 80. Então faz assim, decore você também que 80 é 80. Atenção. Depois vem 81. Poxa, Thaís, mas cadê o E? O E sumiu. Vocês erraram, é isso? Não, eu juro que a gente não errou. É que o número 81 é uma exceção à regra em francês. Não tem E no 81. É simplesmente 81. Eu costumo dizer para os alunos que tiraram o E porque era muita operação matemática. Imaginei só, 4 vezes 20 mais 1. Então é isso, 81 é 81. Depois você segue adiante como sempre, continua. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Parabéns, a gente está quase acabando. Você que ainda está assistindo esse vídeo, nossa, você tem muito mérito. Parabéns mesmo! Agora só faltam 11 números para a gente chegar até 100 em francês. Então aguenta só mais um pouquinho, porque assim que a gente chegar até 100, né, eu vou explicar para vocês por que a gente conta desse jeito meio maluco em francês, tá bom? Então vamos lá. 90. 90 se diz 90. Eu sinto muito, mas é isso. É 4 vezes 20 mais 10, tá? Que é basicamente 80, 80, mais 10. 90. Entendeu a lógica? Então, e com 90 acontece a mesma coisa que acontecia com 81. Você lembra? Não tem o E. Então, é 91. Não tem o E, tá? Pensa de novo que seria muita matemática, tá? Para um número só. Então, é 91, tá? Não tem o E. Não é 91. Não, só 91. Tá? 81 e 91 são os dois únicos números que não fala E, tá bom? Todos os outros você fala E no primeiro, né? 21, 31, 41, 51, 61, 71. E depois para o 81 e o 91 você não usa o E, ok? Então tá, 91. E aí a gente continua a contar a partir do 10. Não do zero. Então segue com 11, 12, 13, 14, fica assim. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Entendeu a lógica? Ficou claro? E agora chegamos ao 100, que é simplement som. Muito fácil, né? Diga som. Esse som, de novo, não existe em português, né? Não tem como escrevê-lo. Então lembre que é aquele som da boquinha que cai. On. EN em francês tem som de on, como em AN, né? On. Som. E agora, como prometido, eu vou contar para vocês por que raios os franceses contam desse jeito. Não sei se você sabe, mas os belgas francófonos, por exemplo, contam de um jeito muito diferente dos franceses. Inclusive é bem mais simples. Eles falam como em português. 70, que é o 70, 80 é 80 e 90 é 90. Mas então, por que os franceses não fazem igual? Facilitaria a vida de tanta gente. Pois é, mas tudo isso é culpa do Napoleão. Eu juro. Ele ficou sabendo, não sei como, que os números dinamarqueses são desse jeito. E ele, sendo muito bom em matemática, pensou, genial, vou adotar esse sistema na França, é muito melhor. Só que não, né, Napoleão? Agora, vocês devem se considerar muito sortudos, porque na verdade, na época do Napoleão, não era apenas 70, 80 e 90 que eram somados e multiplicados. Era muito mais do que isso. Tanto é que existe um hospital em Paris que se chama l'Hôpital des 15-20. Puxa, que nome estranho! Por que se chama o Hospital dos 15-20? Adivinha? Te dou 2 segundos para pensar.
Esse hospital tinha 300 leitos. 15 vezes 20 dá quanto? Dá 300. Então, l'hôpital des 15-20 é o hospital dos 300 leitos, das 300 camas. Ou seja, naquela época eles continuavam a contar nesse esquema até depois de 100. Né? Então 100 era 5-20, 200 era 10-20 e 300 era 15-20 e assim por diante. Conclusão: se você acha que os números franceses são complicados agora, agradeça por não termos continuado o sistema completo copiado por Napoleão dos dinamarqueses. Pelo menos hoje são apenas 3 números para a gente decorar: 70, 80 e 90. A segunda conclusão da história toda é que, se você não gosta desse sistema de contas, não aprenda dinamarquês, tá legal? Fica a dica. E agora, para recompensar a sua louvável paciência, eu vou ensinar só mais 3 números de bônus para você. 1000 é 1000. É quase igual. 1000. 1 milhão é 1 million. Bem parecido, né? Million. Agora, muito cuidado nessa hora, porque não existe bilhão em francês. Não existe. 1 bilhão se diz un milliard. Vou repetir, 1 milliard. Não esquece, 1 bilhão não. É 1 milhão e 1 milliard. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada e parabéns por terem assistido até o final desse vídeo. Vocês realmente são incríveis. Essa aula foi uma aula demonstrativa do nosso curso de francês online. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo, das explicações históricas, fonéticas, de pronúncia. E se vocês gostaram, por favor, não deixem de dar um like no vídeo e de deixar um comentário com alguma sugestão, dica, dizendo se você aprendeu ou não os números, tá? Enfim, claro, se inscreva também no nosso canal do YouTube para você continuar acompanhando os nossos próximos vídeos. Se você clicar no sininho, vai ser avisado cada vez que sair um vídeo novo. Não é legal? E se você quer mesmo aprender francês e está começando, baixe também o nosso e-book gratuitamente. Ele traz mais de 450 frases e palavras em francês. 450 phrases et mots en français. Olha só quanta coisa. Merci et à la prochaine. Pessoal, passaram mais de 15 aviões, aliás, mais não, exatamente 15 aviões durante a gravação desse vídeo. Inclusive, eu ganhei a aposta, né, Vicky? Eu que ganhei. A Vicky apostou que passaria 7 aviões e eu apostei 15. 15 aviões durante a gravação desse vídeo. Olha quanta coisa. Você sabe. Tchau. 8. Ai, o avião. Droga. 11 é 11. Ai, avião. Gente, vamos fazer uma aposta de quantos aviões passam até o final dos 100 números? 20. 20? Nossa, eu chuto 15. Ai, gente, tem uma mosca. Ai, desculpa. Uma mosca? Um mosquito, alguma coisa assim. Não se... Ai, avião. Já tá em 3, hein? Avião. 4. Desce. 14. Esse é o 15º ou o 14º? Eu vou ganhar. Droga, se eu não tivesse errado, eu teria acertado. Deu 15!